Estamos falando da mesma coisa, né? Eu fiquei confuso. Vasco deve ser o novo técnico do Botafogo, Vasco Matos. O nome dele pintou lá no começo desse processo, né? Foi um dos muitos que a gente ouviu como interesse ou como entrevistado do John Textor, né? O dono da SAF tem esse hábito, ele gosta de fazer uma espécie de entrevista de emprego com os treinadores antes da contratação. E agora, nota do GE. Globo, dizendo que a negociação avança. Deixa eu ver qual eu tinha visto o título aqui, porque tem as expressões que a gente se acostuma a ouvir, né, da Central do Mercado, e aí sabem em que ponto está a negociação, né? Tem monitora, demonstra interesse, faz consulta, aguarda, encaminha. Encaminha é penúltimo estágio, né? Do encaminha vai para anuncia. Eu gosto muito do falta só assinar. Falta só assinar. Porque falta tudo, né? Não assinou, não... Falta só assinar. Eu vou ser contratado para o Barcelona, falta só assinar. É a história que eu conto do meu amigo, que na infância disse, quase que eu ganhei um carro. Eu falei, Ele disse, ia pedir para o meu pai, me dá um carro? Ele disse, não. Se ele dissesse sim, eu ganhava o carro, né? Faltou 50% de chance. Né? Não, mas nesse caso aqui é porque a gente sabe que as negociações estão avançadas, é um nome que já apareceu e é um nome desconhecido do cenário do futebol brasileiro, né? É mais um, assim, um técnico português, mas é muito interessante esse assunto também de técnicos portugueses, né? Porque você parece que você contrata um técnico português, você contrata estilo de jogo, você contrata formatos de treinamento. Você contrata uma nacionalidade, né? Ou você contrata o Álvaro Pacheco. Pô, então. Quando contrata um técnico português. Exato. Álvaro, o Vasco tem, aliás, não o Vasco Matos, o Vasco Clube, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora vai ser difícil isso aí, mas... E quando eu digo isso, não estou querendo desrespeitar o Álvaro Pacheco. Estou querendo dizer que você pode contratar um trabalho que não vai funcionar. Não vai funcionar. Teve o Ricardo Sapinto, por exemplo, verdade, português. De novo no Vasco. E o que eu ia dizer, assim, o técnico português tem essa... Parece que ele traz um pacote. E não é isso que o Barreto falou. Tem diversos tipos de treinamento de técnicos portugueses, tem diversas escolas de técnicos portugueses, você tem formatos de treino completamente diferentes entre eles. Então, a situação é assim, você pode observá-lo no Campeonato Português e fazer uma entrevista, como é o caso do Textor, para se aprofundar um pouco mais e observar o trabalho no dia a dia. Não tem como afirmar assim, vai dar certo ou vai dar errado. Por exemplo, o Álvaro Pacheco, que era conhecido na torcida do Vasco de Boina, né? O apelido era o Boina. Eu fui na estreia do Álvaro em São Januário, até o prefeito do Rio de Janeiro estava lá de Boina, né? Porque é vascaíno e tudo mais. Então, assim, ele durou 4 jogos, sendo entre eles o 6-1 para o Flamengo. E o Álvaro Pacheco se determina que ele é um treinador ruim? Não. Pelo contrário, se olha para o Campeonato Português anterior, ele terminou à frente do Arthur Jorge, por exemplo. Né? Então, assim, a contratação do técnico português, ela não valida que dará certo. Só que eu confio no Textor para avaliar treinadores, porque ele acertou mais que errou. Né? Luiz Castro e Arthur Jorge são 2 grandes acertos. O Bruno Lage se mostrou um erro. Os outros treinadores, o que a gente tem de informação, é de que não foram escolhas dele, né? Nem o Lúcio Flávio, nem o Thiago Nunes. Quando ele escolheu um treinador, né? E ele diz o Botafogo Way, né? A forma de jogar que ele quer, ele acertou. Tanto no Luiz quanto no Arthur Jorge, e entre eles o trabalho tinha a ver, apesar depois do Luiz Castro jogar com um time de forma diferente, eu acho que pelas peças que tinha à época também. Então, assim, eu acho que tem que dar um crédito para o John Textor, porque, pelo visto, ele é um observador do futebol de Portugal e conhece de técnicos portugueses. Acertou as 2 vezes e errou uma, né? E acredita que em Portugal estão os treinadores que combinam com o Botafogo Way, né? É isso. Com o jeito que ele imagina de intensidade. O Botafogo jogar. Acho que o Botafogo Way é o que representou no ano passado, né? Forma de jogo do ano passado. Acho que é isso que ele quer. Acho que já vem do Luiz Castro, né? Também. Isso é um time muito intenso. Acho que por isso procura, se a gente for ver o scout do Botafogo, ele tem como marca jogadores jovens para te entregar essa intensidade ao longo da temporada, né? E principalmente onde se define a temporada, que é no final do ano.
Então, esse é o Botafogo Way, eu acho, que é uma forma de jogar com muita intensidade e que, para ter essa intensidade, você tem que ter algumas peças que se encaixam nisso. Por exemplo, muita gente não vê, mas o Gregor é fundamental para esse estilo de jogo. Outro dia eu aprendi com o técnico, a gente vai aprendendo, conversando com os profissionais, né? Ele falou assim, observa o tempo que o Gregor demora desde a tomada de bola até o início da jogada. Ele é um volante, talvez, que faz isso em menor tempo no Brasil. E isso é algo medido pelas comissões técnicas. Então, assim, o Gregor ele não é um ladrão de bola. Ele rouba a bola e inicia a jogada com um passe certo e para frente. Né? Para esse Botafogo funcionar, o Gregor é fundamental, o jogador dessa característica. Que sempre foi problema de Gerson como volante. Exatamente. Sim. Então, acho que é isso que o Textor procura. Acho que o Bruno Lage hoje foi a escolha errada dele. Né? Muitos torcedores do Botafogo falam assim, não, o Bruno Lage agora, o tempo mostrou que ele estava certo, né? Já aconteceu isso. E a gente viu que não. Agora o problema que ele teve no Benfica, com áudio vazado. Então, mas é porque o problema é de personalidade. De personalidade, o problema total. não é a qualidade do trabalho. Não, o Marçal foi treinado por ele. Ele entregou o cargo depois do primeiro jogo. Exato. E o irmão dele não sabia. Essa história é boa também. O irmão dele é auxiliar dele, né? Não sei se é no Benfica, no Botafogo era. E os membros da comissão técnica estavam numa sala, ele entrega o cargo na coletiva e eles nessa sala vendo a coletiva. O irmão dele olhou para o lado, o que ele está fazendo? Então, esse é o Bruno Lage, então, de personalidade e tudo mais. Agora, o Luiz Castro e o Arthur Jorge, eles têm semelhanças muito grandes no estilo de jogo. Não conheço o trabalho do Vasco Matos. Espero que tenha semelhanças, que eu acho que tem tudo para dar certo. O projeto estava andando pela frente, no concepção de o time de Luiz Castro era muito mais físico. Né? Era um time muito difícil jogar contra. Eu acho que foi um time formado inicialmente não com a ideia de ganhar o campeonato, mas a ideia de não cair, de ter uma temporada sólida. Eu acho que até Botafogo ficou meio surpreendido com aquele primeiro turno deles. O time, no ano seguinte, de Arthur Jorge, tinha muito mais elaboração, né? Com Savarino e Almada juntos. Então a coisa estava andando para frente. Grande pergunta sobre o Botafogo para mim este ano é: será que o projeto ainda está indo para frente? Acho que temos que pensar também em peças que o Arthur Jorge teve à disposição que o Luiz Castro não teve. Né? Quando você fala de Almada e Luiz Henrique, por exemplo, são jogadores que dão... Perdeu Luiz Henrique e Júnior Santos. Né? E Arthur, que chegou, não tem a mesma física, né? É um jogador de habilidade. Mas, era um time de imponência física, o Botafogo. A gente não está vendo isso tanto este ano. Então, eu acho que... Porque eu imaginava que Textor ia lutar para manter o time até o Mundial de Clubes. Né? Parece que ele está sofrendo derrota, depois de derrota, na tarefa de administrar Lyon também. E isso, este ano, está tendo um efeito em cima de Botafogo. Acho que teve um impacto essa questão do Lyon, obviamente. Né? Enfim, é uma holding. Mas o que eu quero, as pessoas falam assim, não, a holding do Botafogo prejudica o Botafogo. Eu acho muito pelo contrário. Se não fosse a holding, o Botafogo não teria conquistado uma Libertadores e um brasileiro. Mas uma mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Sim. É uma nova forma de administrar. Eu vejo, no caso do Botafogo, algo positivo, inclusive. Essa eu acho que é uma avaliação curiosa que as pessoas fazem, né? A holding prejudica ou beneficia? É isso. A holding só será pior do que o clube associativo se ela quebrar o Botafogo, se ela fechar o Botafogo. Sim. Porque era o que o clube associativo estava quase fazendo. Né? O modelo associativo de gestão do Botafogo levou o clube à beira da falência. Então a holding só é pior se ela efetivamente falir o Botafogo. Né? E tem outra situação, Almada e Luiz Henrique. Mas eles vieram para o Botafogo para ir embora depois. Sim. Eles entregaram o maior título da história do clube. É parte do modelo. Sim. E se não fosse assim, eles não jogariam no Botafogo. Sim. O Botafogo teve jogador. Sim. Não, então, assim, fazia parte do projeto. Que bom que foi assim, né? Porque eles vieram, jogaram, entregaram o maior título da história do clube. O Luiz Henrique foi o craque. Depois não é fácil, né? Agora, acho que a gente está aprendendo. A SAF que está mais adiantada para avaliarmos é a do Botafogo. Que já passou por mais processos, que já passou por momento de inquietação da torcida. Do Luiz Castro foi chamado de burro em volta redonda na Taça Rio e a torcida exigiu a demissão antes de liderar o... Então a gente já passou por tudo isso. E eu acho que a torcida do Botafogo hoje tem uma paciência maior e entende
e confia que o Textor vai fazer mais uma vez uma boa escolha. Santa Clara é o 5º colocado do campeonato português. Estou pegando campanha. aqui as informações da reportagem da Jéssica Maldonado e do Rafael Zarco. Está sonhando com uma vaga nas competições europeias. O Vasco tem 44 anos. Foi um dos primeiros a ser entrevistado pelo John Textor. O processo teve, os nomes estão aqui, ó, André Jardine, que foi o único que publicamente disse que recebeu o convite e que não aceitaria. Está muito bem onde ele está. Tata Martino, Rafa Benítez, Tite e Roberto Mantini. Então, muitos veteranos também, que dá uma certa insegurança. O que ele estava procurando? Ele sabia o que ele estava procurando? Talvez, num processo longo como esse, a ideia fosse o seguinte: eu estou olhando apartamento para comprar agora, assim, desculpa comparar a gente com imóvel, tá? Mas assim, é só pela lógica da negociação. Você olha um universo maior. Eu já olhei apartamentos grandes e pequenos, em bairros próximos e distantes daquele em que eu moro hoje. Né? Uma faixa de preço que eu posso pagar e que eu não posso pagar. Né? Que eu posso pagar, não, que eu posso me endividar para pagar. Enfim, acho que a gente, se considerar que é parte do processo, ouvir vários nomes não necessariamente significa que você não sabe o que quer. Talvez você... Deixa eu ouvir esse cara aqui, o que ele tem para me dizer? Ah, não, realmente não é o meu modelo. Pode ser só uma confirmação. Né? E é algo natural fora do Brasil, né? Na América do Sul. As entrevistas, né? Processo seletivo de treinador, né? Bom, e só para dizer que a reportagem é bem taxativa, diz que o John Textor já fechou a questão e anunciou que vai pagar a multa, que é de 1 milhão de euros. Hoje, quase 6 milhões de reais para bancar a contratação do Vasco Matos. Vamos seguir agora falando do Vasco. Mas agora